Vamos lá, bom dia a todo mundo, seja todo mundo muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar do lançamento que foi no dia 8 de setembro de 2022, o novo produto da linha Reserve. Para quem não me conhece ainda, vou resumir, eu sou Silvia Cortese, 44 anos, bióloga, formada há 22 anos, mestrado em genética, doutorado em reprodução e trabalho há 14 anos na área de reprodução humana assistida. Há 6 anos estou na Juness, estou como Safira 50, em paralelo à Juness, né, eu desenvolvo a minha profissão, eu tenho uma empresa de assessoria científica, onde eu presto serviço para muitas clínicas médicas do Brasil todo, agora também faço redes sociais de médicos, então eu desenvolvo a Juness e a minha profissão em paralelo, tá? Ambas há 6 anos. Hoje eu vou falar para vocês do Reserve. O Reserve, para quem já acompanhou algum treinamento meu, sabe que é o meu produto nutricional preferido. Sempre falei que o Reserve é o melhor produto dessa linha, né, da Juness, por conta dos benefícios que tem o resveratrol, tá? Então, é um produto realmente muito diferenciado e eu fiquei muito feliz que a gente ganhou um novo membro aí da família Reserve. Eu vou dividir aqui a tela com vocês. E eu vou... aqui. Vou apresentar esses slides para vocês. Acredito que logo, logo, se vocês não estão vendo, vocês vão ver aqui. A gente tem aqui, então, um novo produto, tá? Essa é a carinha do novo produto. É um produto em cápsula, vem 30 cápsulas no produto. E ele tem uma tecnologia bem diferenciada em relação a tudo que a gente tem no mercado, tá? Então, muito rapidamente, eu não sei quem já teve a oportunidade de entrar no meu canal do YouTube. Nessa semana também eu fui convidada pela diretora Sandrine para dar um treinamento sobre antioxidante. Falei bastante sobre essa parte. Então, quem ainda não assistiu e quiser assistir para entender um pouco mais, entra lá no meu canal do YouTube, que já está lá o vídeo, no meu canal e no da Sandrine. Mas aqui eu vou dar só uma pincelada para vocês, tá? A nossa própria respiração. Tá todo mundo aqui respirando? Tá todo mundo aqui oxidando? Tá todo mundo aqui produzindo radicais livres, tá? Se a gente vivesse no meio da floresta amazônica, sem celular, sem nenhum tipo de radiação em volta da gente, se a gente comesse tudo orgânico, não tivesse estresse na vida, não tivesse poluição no ar, seria tudo maravilhoso. A gente não precisaria de nenhuma suplementação de antioxidante. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é inteligente e da mesma forma que a própria respiração produz radicais livres, o nosso próprio corpo produz antioxidantes para combater esses radicais livres. Só que não é bem assim, né? A gente está exposto o tempo todo a vírus, bactérias, a radiações, a tecnologia agora 5G, né? Que é algo invisível, mas que está aqui em volta e está atuando em cima do nosso corpo. Poluição do ar, cigarro, má alimentação, sol. E por isso, a gente acaba produzindo uma quantidade muito maior de radicais livres do que o nosso corpo é capaz de controlar, tá? Então, quando a produção é excessiva, né, quando acontece muita produção de radicais livres, ou então tem menos antioxidantes no nosso corpo, né? E com o passar do tempo a gente vai envelhecendo, o nosso corpo também ele vai perdendo algumas funcionalidades, algumas capacidades. Então não é só colágeno que diminui a produção, outras coisas também, como antioxidantes. A gente tem o que a gente chama de estresse oxidativo. Então é quando a gente tem muito mais oxidação, muito mais radicais livres do que a capacidade de antioxidante do nosso corpo, tá? E, né, no radical livre, ele é aquele cara que ele quer tirar elétrons, né, de uma molécula que está saudável lá dentro da nossa célula. Então, ele acaba causando uma reação em cadeia aí de dano celular. E o antioxidante, ele é o cara bacana que entrega essa molécula que o radical livre queria roubar de outra molécula, ele dá essa molécula para ele ficar estável e não pegar mais nada de ninguém. Então, o antioxidante ele é um grande protetor celular. E a gente tem, gente, um monte de antioxidantes. Se você já é distribuidor da Juness, você sabe que a gente tem nos nossos produtos uma gama super ampla de antioxidantes.
E aí você fala, mas nossa, tudo é antioxidante? Muita coisa é antioxidante, tá? Alguns minerais, algumas vitaminas, carotenoides, e tem, entre os antioxidantes, a gente tem os polifenóis. E entre os polifenóis, a gente tem os ácidos fenólicos, e aí tem o resveratrol nesse grupo, tá? Só que de todos os antioxidantes que existem, eu diria para vocês que os mais estudados do mundo, a vitamina C, famosíssima, né? E o resveratrol, tá? Que é o ingrediente base do nosso novo produto. Então, o resveratrol, né, ele é sempre associado a frutas de casca escura. Então, não é só uva, mirtilo, açaí, morango, jabuticaba, todas as frutas de casca escura têm mais resveratrol do que as frutas de casca clara. E como que começaram a descobrir, né, o efeito do resveratrol? Por quê? Porque lá atrás, 30 anos atrás, eles começaram a observar que os franceses, eles têm uma alimentação muito cheia de gorduras, que eles não comem tão bem, eles não se exercitam tanto, só que eles têm muito menos infartos e AVCs, risco cardiovascular, comparado a todas as outras nacionalidades que foram testadas, tá? Então, o número de problemas cardiovasculares a cada 100 mil habitantes é muito menor na França, em relação ao resto do mundo, mesmo quando, sabendo que os franceses têm uma alimentação não tão saudável. E aí começou a se pesquisar do porquê isso. E foi visto que os franceses, eles bebem muito mais vinho por cabeça por ano do que qualquer outra nacionalidade no mundo, tá? E eles começaram a pesquisar o que acontecia, o que tinha dentro do vinho, né? Além do álcool, o que tinha dentro do vinho. E aí se chegou ao resveratrol. O resveratrol, gente, ele, como eu falei para vocês, lá dentro dos grupos dos antioxidantes, ele está dentro lá daquele subgrupo polifenol, ele é encontrado principalmente em semente e casca das frutas, né? A gente fala muito da uva, porque a uva tem muita concentração, tá? Mas semente e casca também, naquela parte mais carnosa da fruta também tem, mas é mais semente e casca. E uvas escuras e, consequentemente, no suco de uva escuro e no vinho tinto, tá? Isso significa que as outras uvas não têm o resveratrol ou que o vinho branco não tem? Tem, mas uma quantidade muito menor, tá? O resveratrol, ele é produzido pela planta como se fosse um sistema imunológico dela. Então, as plantas, elas também têm ataques de vírus, de bactérias, de fungos, né? E quanto mais a planta ela precisa se desenvolver nesse sentido, de se proteger, mais resveratrol ela produz. Então, vocês devem imaginar que, por exemplo, plantas que são cultivadas de forma orgânica têm muito mais resveratrol do que plantas que usam agrotóxico, tá? Então, por isso que tem uma diferença muito grande de quantidade de resveratrol do tipo de uva, do tipo de fruta, depende se é orgânico, se não é. Então, tem muitas variáveis aí nessa história. Então, os polifenóis, né, onde o resveratrol faz parte, são substâncias antioxidantes, que possuem propriedades terapêuticas, como começou a ser pesquisado lá por conta do paradoxo francês, tá? Então, ele é associado a mais longevidade e na proteção do nosso corpo todo. Longevidade. Mencionei no treinamento prévio que eu dei nessa semana sobre essa questão de longevidade. Como que eles mediram que o resveratrol aumenta a quantidade de vida, tempo de vida? Gente, não foi em ser humano, foi tudo em bicho, tá? Então, foi em verme, em bactéria, em peixe, camundongo. Como que eles fazem esses testes? Eles pegam esses bichos, dividem em 2 grupos, e eles colocam uma turma que foi... eles colocam uma turma que passou pela suplementação de resveratrol, só resveratrol, e outra turma que estava comendo uma ração comum, uma alimentação comum, tá? E eles viram quanto tempo esses bichos viveram. Esses são bichos que têm um ciclo de vida muito curto, tá? Esses bichos, eles morrem muito rápido, né? Então, dá para você acompanhar por um tempo. Então, o ser humano, primeiro que não dá para você pegar uma pessoa e fazer ela tomar só resveratrol. E segundo que vive 70, 80 anos. Então, esses testes são feitos em animais, em vermes que vivem pouco tempo. E eles viram que aumenta o tempo de vida. Isso é válido para ser humano? Não com 100% de certeza. A gente não pode falar que no ser humano a gente tem essa longevidade,
também 100% de certeza aplicada, tá? Mas em bichos, isso já é fato. E aí vocês devem ouvir falar bastante, né, de cis e trans resveratrol. O que é isso? A gente tem duas formas moleculares do resveratrol, o cis e o trans. Elas têm a mesma quantidade de hidrogênio, oxigênio e carbono. As moléculas são muito parecidas, só que elas têm uma diferença estrutural, e dá para ver aí nessa imagem. E o transresveratrol, que é o da direita, o transresveratrol é o resveratrol biologicamente ativo comprovado. Se isso significa que o cis não funciona, funciona, mas funciona bem menos. Então, se você quer ter maior efeito de um produto, você preferencialmente use o transresveratrol ao invés do cis-resveratrol. Só que o transresveratrol, ele é muito mais instável, é uma molécula muito mais instável e ela pode ser oxidada, ou seja, ser perdida muito mais rápido. Então, para você manipular transresveratrol é muito mais difícil do que manipular o cis-resveratrol. Então, guarda essa informação porque isso aqui vai ser importante quando eu for falar de outras marcas no mercado, tá? Então, aqui está o transresveratrol. E aí, né, o nosso produto que foi lançado, o novo Reserve, que foi lançado no dia 8 de setembro de 22, ele tem transresveratrol, tá? Então, é a forma mais biodisponível de resveratrol. E uma cápsula desse novo produto equivale, né, numa média de 200 taças de um vinho Pinot Noir, tá? Depende, como eu falei para vocês, depende do tipo de uva, consequentemente do tipo de vinho. Cada vinho vai ter uma quantidade média de resveratrol por litro, tá? Sendo que os vinhos franceses têm mais resveratrol do que os vinhos de outros países. O vinho brasileiro é o segundo no mundo com mais resveratrol, perde só para a França. Tá? Então, isso daqui, uma cápsula, 200 taças de vinho, pensando no vinho Pinot Noir, é uma média, tá? Então, não dá para a gente generalizar isso para todos os tipos de vinho, para suco de uva, mas é uma média que a Junesse colocou para a gente. Então, suplementos com resveratrol, eles ajudam na obtenção da quantidade de resveratrol que você não vai obter com um alimento ou com uma bebida. Você jamais vai tomar, num único dia, 200 taças de vinho, ou vai tomar litros de suco de uva, né? Ou comer quilos de frutas escuras. Então, a gente jamais, na nossa alimentação normal, por mais saudável que ela seja, a gente jamais vai conseguir essa quantidade de transresveratrol que a gente tem numa suplementação. E aqui, né, vou deixar até o Doc Fabiano Barcelos aqui do ladinho, nosso diamante, ele falou sobre os benefícios do resveratrol na nossa live de lançamento. O resveratrol, gente, ele é uma das substâncias mais estudadas do mundo, então tem muitos benefícios já comprovados, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês terem uma noção de como que o resveratrol ele é pesquisado. Isso daqui é um banco de dados científico que qualquer pessoa, qualquer um de vocês aí pode acessar, chama PubMed. É um banco de dados científico de medicina dos Estados Unidos, tá? Do Instituto Nacional de Medicina dos Estados Unidos, onde ele junta todas as publicações científicas do mundo, das revistas mais respeitadas, tá? Estão anexadas nesse banco de dados. Aqui é realmente o que é de grande confiabilidade. Se a gente coloca resveratrol na busca, e aí eu coloquei título, tá? Então, quantos estudos tem a palavra resveratrol no título? Isso aqui muda a cada dia, tá, gente? Essa busca eu fiz na quarta-feira, pode ser que se eu fizesse hoje, tenha mais artigos publicados, porque isso aqui, todos os dias, a todo momento, tem renovação, né? Tem update. No título, a gente tinha até quarta-feira, dia 7 de setembro, 9.527 trabalhos estudando resveratrol, especificamente, tá? De 1981 até trabalhos que ainda vão sair em 2023, já tem lá submetidos nessa plataforma. Quando a gente continua resveratrol no título, mas aí eu fecho um pouquinho mais, eu quero na espécie humana e eu quero estudos clínicos, ou seja, pegou resveratrol para ver efeito clínico em humanos, tá? Aí reduz para 194 trabalhos, que começaram em 2002. Então, você vê que por muito tempo, né, durante os anos 80 e 90, foi estudado resveratrol em bichos.
tá? Então, daí que veio a grande fama do resveratrol. E de 2002 para cá, se começaram estudos clínicos. Então, você dá resveratrol para um grupo de pessoas, para outro grupo não, acompanha essas pessoas e vê o que acontece ao longo do tempo aí. Então, o que esses estudos, né, esses 194 estudos em ser humano já publicados, o que a maioria deles mostra, tá? Que tem um efeito promissor de redução de índices inflamatórios e principal potencial biológico na parte cardiovascular e tudo que está relacionado à parte cardiovascular, tá? Mulheres, menopausa, aquela fase que está entrando na menopausa e pós-menopausa. Então, tem indicativos da diminuição de estresse oxidativo, triglicérides, colesterol, indicativo de melhorar humor e de desempenho cognitivo, mental, tá? E aí eu vou mostrar algumas coisas para vocês com relação a isso. Em homens também, mais velhos, mas que não fazem academia, se começar a fazer academia e tomar o transresveratrol, potencializa os efeitos do exercício no colesterol e no triglicérides. Então, o colesterol e triglicérides, o resveratrol já tem comprovação de que ele atua nisso, tanto para homens quanto para mulheres. Aumenta a parte de força muscular, resistência, né? Então, tudo que está relacionado aí, diminuição de peso corporal, gente, ele não é um produto para ser vendido, para ser comercializado como produto que emagrece, mas ele pode ajudar na diminuição do peso corporal, tá? E aumento da leptina, que é um hormônio que dá mais saciedade para o nosso corpo. Tem, como eu mostrei para vocês, milhares de artigos sobre resveratrol. Aqui tem alguns títulos de alguns trabalhos com resveratrol no título, tá? Então, aumento do tempo de vida, que obviamente foi em bichos, mecanismos antimoleculares, anticâncer de resveratrol, e aqui eu devo mencionar para vocês que todos os estudos anticâncer de resveratrol são de grupinhos de células que estão guardadas em um laboratório, tá? Em uma incubadora. Isso não foi feito com uma pessoa, com seres humanos doentes de câncer. Então, foi feito com estudos de células, em células de câncer de mama, células de vários outros tipos de câncer. O resveratrol, quando adicionado ali naquelas células, ele promoveu menos crescimento celular. Então, ele deu uma diminuída na velocidade do câncer. Se isso é 100% aplicável a ser humano, a uma pessoa que está aí do seu lado, não dá para a gente ter essa certeza. Mas, in vitro, isso acontece, tá? Parte imunológica, então, novamente aqui, questão de câncer. O câncer é uma questão imunológica também, né? Aqui a questão de parto prematuro, resveratrol protegendo as questões inflamatórias e, consequentemente, parto prematuro. Doenças neurodegenerativas, tá? Aqui a gente tem mais coisa de estudo em ser humano, Parkinson, Alzheimer, tipos de esclerose, vários tipos de esclerose. Aqui também a parte de resveratrol falando para visão, para os olhos. A parte de resveratrol para a questão de estender tempo de vida, múltiplos efeitos na saúde. Aqui falando de pessoas obesas, né? Então, da redução de pressão arterial, né? Como eu mencionei para vocês, o resveratrol está envolvido em várias questões cardiovasculares, inclusive na redução da pressão arterial. E aqui, né, enfim, várias coisas neurodegenerativas, fibromialgia, que é uma doença autoimune, tá? Então, todas as questões de doenças autoimunes, independente de quais forem, lúpus, fibromialgia, tem várias outras aí, elas podem se beneficiar sim com suplementação de resveratrol, aqui Parkinson, Alzheimer. E aí o que eu quero falar para vocês, que me chamou mais atenção, que dentre aqueles 194 estudos que foram feitos em seres humanos, tá? E aí a gente está falando realmente de estudos que são muito mais aplicáveis para a gente tem esse estudo aqui de suplementação de 150 miligramas por dia de transresveratrol, que essa suplementação foi testada num grupo de pessoas que tiveram Covid, que tinham obesidade, e viram que o transresveratrol, essas pessoas tomando transresveratrol, elas tinham menos probabilidade de deixar com que o vírus, Covid no caso, entrasse dentro da célula. É como se o resveratrol ele fechasse a portinha da célula e não deixasse o vírus entrar. Isso pode ser aplicado para outros vírus? Ninguém sabe. Mas a gente sabe que para esse vírus isso acontece, tá? Então ele protege as nossas células da entrada do vírus. Quando a gente pensa em mulheres
pós-menopausa, né, como o próprio o Dr. Fabiano Barcelos mostrou, a gente teve aqui um estudo de 1 ano com 150 miligramas por dia de resveratrol na suplementação, e isso melhorou a densidade mineral dos ossos. Tá? A gente sabe que na menopausa, com a queda do estrógeno, acaba tendo muita questão de osteoporose, e aqui foi testado, né, foi visto principalmente na parte da coluna e na cabeça do fêmur. Tá? Então, a gente sabe que o resveratrol, ele pode sim ajudar nessa parte de osteoporose, principalmente em mulheres pós-menopausa. Aqui também, efeito do resveratrol em pacientes com diabetes e doenças coronarianas, foram 30 dias, só que numa dose maior, de 500 miligramas de resveratrol, e isso teve efeito benéfico no HDL, que é o colesterol bom, então ele aumentou o colesterol bom, consequentemente aumentou o colesterol total e outros níveis relacionados a doenças coronarianas e também diabetes, tá? E aqui também 2 anos, tá, gente, de suplementação de 75 miligramas por dia, também em mulheres pós-menopausa, e viu que elas tinham menos osteoartrite, tá? Principalmente redução de dor relacionada à osteoartrite, e melhorou a qualidade de vida dessas mulheres. Então, a gente, se você tem alguém perto de você que está entrando em menopausa e está passando por esse tipo de dificuldade, você pode recomendar a suplementação de resveratrol com tranquilidade. Então, o resveratrol é um potente agente antioxidante, ajuda em muitas coisas, tá? Em muitos processos. E a ingestão diária, né? E lógico, gente, quanto mais você associar a uma alimentação bacana, a exercícios físicos, menos estresse, menos poluição, quanto mais você associar com coisas boas, mais você vai proteger o seu corpo contra estresse oxidativo e trazer mais benefícios para o seu corpo. E aí, né, que a gente já tinha um produto no nosso portfólio de resveratrol, o nosso Reserve Sachê, maravilhoso, que tem 187 miligramas de transresveratrol. 187 miligramas de transresveratrol. O nosso novo Reserve, ele tem 100 miligramas de transresveratrol. Então, ele tem um pouquinho menos de transresveratrol por cápsula. Só que tem uma diferença muito importante aqui que eu vou passar para vocês. O nosso Reserve tradicional, ele é em gel, que também tem uma alta absorção. Só que a absorção, ela é imediata. Você está tomando o produto, ele já começa a ser absorvido dali, tá? Da sua língua, ali no esôfago, ele já começa ali uma absorção. Então, ele tem 187 miligramas, só que a absorção já é imediata. No caso da cápsula, ele tem 100 miligramas, ele tem um pouco menos. Só que a absorção é prolongada ao longo do dia, tá? O que é melhor? Não tenho essa resposta para vocês do que é melhor, tá? Acho que são produtos que são complementares. Um não tira o outro, e eu vou falar isso até mais lá na frente. São produtos complementares. Você pode optar por tomar só um, você pode optar por tomar os dois. Tá? Vocês viram nos estudos que eu mostrei que teve estudo de 75 miligramas de suplementação e teve estudo de 150, teve estudo de 500, tá? Miligramas. Então, assim, a Junessa, ela indicou para a gente tomar uma cápsula ao dia. Se você quiser tomar 2, 3 cápsulas, gente, não vai ter problema, tá? Você pode tomar. Se você acha que você está com alguma questão dessas, né, de saúde, que o resveratrol ele é bom, se você quiser tomar mais de uma cápsula por dia, ou tomar a cápsula e um sachê de reserve, tá ótimo, não tem problema nenhum, tá? Mas por que eles falam de uma cápsula por dia? 100 miligramas, uma vez no dia, nessa apresentação que a gente tem uma liberação prolongada do produto, é suficiente para a maioria das pessoas. Mas não tem problema tomar mais, tá? Se quiser. Então, o que eles passaram para a gente? 100 miligramas de transresveratrol com alta biodisponibilidade, eu vou entrar nos detalhes aqui, dupla proteção. Essa tecnologia de liberação prolongada é uma cápsula que vocês vão ver, ela tem um líquido dentro. Esse líquido é o óleo de semente de uva, ultra purificado, e tem as bolinhas. Tá? Essas bolinhas são o princípio ativo em si, o resveratrol ali encapsulado. E aqui eu quero que vocês prestem atenção, tá? E que depois eu vou falar dos concorrentes. Diferenciais do nosso resveratrol em cápsula. A gente já tinha um grande diferencial do nosso resveratrol em gel, porque é o único de gel do mundo. A gente já começava com esse princípio que os produtos da Junesse são diferenciados. Então, desde o gel tem essa diferenciação. E quando eles vão lançar uma cápsula, eles não vão lançar mais do mesmo.
Então, eles lançaram uma cápsula completamente diferenciada, essa questão de liberação prolongada, eu vou entrar um pouquinho mais sobre isso aqui, e uma absorção contínua, onde as doses são oferecidas por um período maior de tempo, tá? Durante o dia todo você vai ter essa absorção. Essa absorção ela vai acontecer no local mais propício dentro do seu tubo digestivo, tá? E ela tem o princípio ativo, o resveratrol, assim como qualquer outro antioxidante, para ele funcionar, ele tem que estar muito bem protegido. Porque se ele tiver contato com o oxigênio, ele vai oxidar. E aí ele não vai ser mais um antioxidante, ele vai perder essa capacidade. Então, o princípio ativo precisa estar muito bem protegido, tá? E aí, a gente tem esse óleo de semente de uva, né, esse líquido dentro da cápsula, que protege contra essa oxidação. E, além disso, o encapsulamento do princípio ativo. Então, a gente tem duas formas de proteção do princípio ativo, tá? Mas esse produto não oxida, não estraga, né? Ele vai fazer efeito mesmo que ele fique guardado 6 meses, ele vai fazer efeito mesmo? Ele vai, porque o princípio ativo tem essa dupla proteção. O próprio óleo de semente de uva, que ajuda nessa proteção, e o encapsulamento em pellet, tá? Nessa microcápsula, em esfera. Quando a gente pensa em liberação controlada, gente, não é uma coisa nova, tá? Eu fui dar uma estudada, uma pesquisada sobre isso, não é uma coisa tão nova. Eu não sei se a gente tem aqui na sala gente da área de farmácia. Certamente uma pessoa que é formada na área de farmácia sabe muito mais sobre isso do que eu, tá? Eu tô de curiosa aqui estudando. Essa parte, então, de liberação controlada não é nova, mas é uma tecnologia que nem todo mundo emprega. Tá? Então, o objetivo do sistema de liberação controlada que tem no nosso novo Reserve é aumentar a segurança desse produto e estender a ação do produto por mais tempo dentro do seu corpo. Então, os sistemas de liberação controlada, eles possuem características de liberação do princípio ativo, seja ele um medicamento ou um suplemento, como é no nosso caso, em relação ao tempo ou em relação à localização dentro do seu corpo, para atingir um objetivo terapêutico que não é possível obter com cápsulas convencionais. Essa informação é importante. Não é possível obter o mesmo objetivo terapêutico com cápsulas convencionais. As cápsulas de liberação controlada, elas têm esse benefício extra, tá? E aqui tem algumas vantagens das cápsulas de liberação controlada, né, que o novo Reserve entra dentro disso daqui. Então, redução das flutuações de concentração, então você consegue manter a concentração no seu sangue. Se você for fazer um exame de sangue, você toma a cápsula, você faz um exame de sangue, sei lá, em 30 minutos, em 1h30, em 3 horas, em 6 horas, você vai notar que o princípio ativo, você vai identificar no sangue que o resveratrol, no nosso caso, ele vai estar presente numa concentração muito similar o dia todo. Não vai ter aquele pico, agora tem um monte de resveratrol e daqui a pouco não tem mais nada. Tá? Então, ele vai se manter. Isso ajuda, né, em caso de alguns medicamentos, redução na frequência da dose. Porque tem medicamento que a pessoa, não é o nosso caso aqui, que a pessoa precisa tomar um comprimido de manhã e um comprimido à noite para manter a quantidade do produto no sangue, tá? No caso de uma cápsula que tem tecnologia de liberação controlada, não precisa disso. Você toma uma vez no dia, então é muito mais fácil, né, para a pessoa não esquecer de tomar, e isso vai ser mantido ao longo do tempo, tá? Redução de efeitos colaterais, porque raramente vai ter um pico do produto no sangue, então você reduz a chance de ter efeito colateral. No caso do resveratrol, qual que é o possível efeito colateral? Já adianto para vocês que, se você tomar 10 sachês de Reserve tradicional, ou se você tomar umas 12 cápsulas de uma única vez, pode ser que você tenha diarreia. Tá? Só que eu acredito que ninguém aqui na sala vai tomar 10 sachês do Reserve tradicional ou 12 cápsulas de uma vez. Né? Mas, se acaso, né, a gente está falando de suplemento, mas um medicamento com esse tipo de tecnologia, ele reduz a chance de efeito colateral. E reduz também, né, questão de, apesar do custo desse produto ele ser maior do que uma cápsula convencional, ele tem menos doses, você consegue administrar menos doses, então ao longo do tempo o custo ele é diluído. E aí nos sistemas de liberação controlada, a gente tem 5 tecnologias diferentes. O nosso produto, pelo que eu vi do que foi divulgado pela própria Junesse, é no sistema de liberação prolongada.
tá? Dentro da liberação controlada, ele é de liberação prolongada. E o que que é isso? São 2 doses disponibilizadas do produto ao longo do tempo. Então, tem uma dose inicial de liberação imediata. Você tomou a cápsula, ela já vai ter uma dose inicial e vai ter uma dose de manutenção que vai ser liberada algumas horas depois por outra via, tá? Então, na liberação prolongada, é dessa forma. Então, a gente tem pelo menos 2 vezes no dia onde a gente vai ter a liberação desse resveratrol. Né? E aí, né, então eles colocam, ó, no próprio material deles, eles colocam liberação prolongada. Então, eu tirei daí, tá, gente? Pelo que eu vi, tá? Liberação prolongada, absorção continuada, como eu mencionei para vocês. Agora eu vou falar da parte das cápsulas, das esferas, dos pellets, tá? Então, a proteção do resveratrol em si, do princípio ativo em si. Então, a questão do óleo de semente de uva, né, que você vai proteger contra a oxidação, e o encapsulamento nos pellets também vai ajudar na preservação do resveratrol. Como que funciona esse tipo de tecnologia? Então, aqui a própria Junesse forneceu esse material para a gente, que a cápsula protege os pellets, que são essas bolinhas, até essas bolinhas atingirem o intestino delgado. É lá no intestino delgado, então passa do esôfago, passa do estômago, na primeira parte lá do intestino, que você vai ter a liberação desses pellets, que esses pellets vão se dissolver, tá? Então, eles se dissolvem de uma forma muito lenta, e aí aquelas microdoses do resveratrol vão se liberando ao longo do dia. Então, né, da questão de longevidade, máxima absorção ao longo do dia, pellet. Essa tecnologia de pellet, gente, também pelo que eu estudei aqui, lembrando que eu não sou formada em farmácia, não é uma tecnologia super recente. Ela já tem alguns anos, tem alguns medicamentos no mercado que são de pellets, tá? Mas é muito, muito, muito raro. Não é uma coisa muito comum, justamente por conta de custo, tá? Então, os pellets, né, ele tem essa tecnologia de liberação dos ativos da fase líquida, então o óleo de semente de uva em si, pelo que eu entendo, ele também já tem um pouco de resveratrol. E depois os pellets, né, eles vão se dissolvendo lá no intestino delgado e libera o restante do resveratrol ao longo do dia, tá? Então, esses pellets são essas bolinhas onde você coloca o princípio ativo lá dentro. Então, por isso que a gente vai ver as bolinhas. A questão da gente ver as bolinhas, da cápsula ser transparente, é simplesmente uma questão de marketing, não tem nenhum efeito, tá? Tanto que tem medicamentos de pellet no mercado que a cápsula é escura e você não sabe que é pellet lá dentro, tá? Só se você chacoalhar, talvez você ouça umas bolinhas lá dentro. Mas o nosso produto, obviamente, que foi feito também pensando na beleza da apresentação do produto, tá? E aí eu quero falar uma coisa, eu vou repetir uma coisa que eu já falei no treinamento da quarta-feira, dia 7 de setembro, que registro na Anvisa. Muita gente me pergunta, mas esses produtos da Junesse, eles têm registro na Anvisa? Tudo que é cosmético precisa de registro na Anvisa. O que é nutricional não precisa de registro na Anvisa. Então, os colágenos não têm registro na Anvisa. O Reserve não tem registro na Anvisa, porque é uma regra da Anvisa, tá? Eles precisam passar por algum tipo de fiscalização, então eles precisam de alguns papéis, algumas declarações, mas eles não precisam de um registro, tá? Quando o produto ele é reconhecido como medicamento, ou seja, ele tem uma ação terapêutica comprovada, que precisa ser comprovada para cada produto, aí ele precisa estar registrado como medicamento. Os nossos produtos, a Junesse não é uma indústria farmacêutica, a gente não tem registro de medicamento. Então, os suplementos alimentares, eles têm a finalidade de suplementar a alimentação. Eles não são medicamentos com ação terapêutica comprovada na Anvisa, tá? E aí, né, vou mostrar um documento da Anvisa onde fala isso, é muito importante que todos os distribuidores saibam disso, que é proibida toda e qualquer expressão que se refira ao uso do suplemento para prevenir, aliviar, tratar a doença ou estado fisiológico. Então, fica proibida a alegação terapêutica de suplementos alimentares à base de vitaminas e minerais. Gente, a gente sabe, a gente que está na empresa, que usa os produtos, a gente sabe que eles são muito bons e que eles funcionam para muitas coisas. Mas você jamais, em público,
numa live, numa internet, você vincular o nome do produto a uma alegação terapêutica, tá? A gente falou aqui de resveratrol. Eu mostrei para vocês várias coisas de alegação terapêutica para resveratrol, jamais para o Reserve. E aí vem uma coisa que muita gente me pergunta, mas não tem artigo científico do Nahara, artigo científico do Reserve? Não, gente, não tem. Eles são suplementos, eles não podem ter alegação terapêutica. O que tem é artigo científico do princípio ativo, então artigo científico do colágeno, artigo científico do resveratrol. Tá? Então, muito cuidado. Eu sei que a gente às vezes se empolga, né? Porque realmente o produto é muito bom, mas no Brasil a gente não pode colocar alegação terapêutica. Nos Estados Unidos é diferente. No Brasil a gente não pode. Isso pode dar uma penalidade para a empresa muito, muito grande, tá? E obviamente que afeta todo mundo que trabalha com a empresa. E sobre os nossos concorrentes, né? O que a gente tem de concorrentes no mercado com relação a resveratrol? Porque até então, gente, quando a gente falava do sachê, do Reserve, obviamente não tem nenhum concorrente no mundo inteiro, tá? Porque não tem resveratrol em gel em nenhum lugar do mundo, só no Reserve em sachê. Só que quando a gente fala de cápsula, comprimido, a gente digita lá no Google e tem vários concorrentes. E qual que é a diferença? Vou mostrar alguns aqui para vocês. Espero que o YouTube deixe eu subir isso daqui, porque eu esqueci de tampar o nome dos locais. Isso daqui é o mais que aparece quando você digita no Google. É um transresveratrol. Ele é vendido como transresveratrol. É de uma farmácia de manipulação. E aí tem na opção 250 miligramas ou 100 miligramas. De todos os que eu vi, é o mais barato é esse, tá? Uma farmácia de manipulação e que eles alegam ser transresveratrol também. Bom, farmácias de manipulação. Se suplemento é liberado de registro na Anvisa, tem uma certa documentação, mas tem liberação de registro, só que é produzido dentro de uma fábrica, uma indústria que precisa prestar alguma conta. Então, se o suplemento não tem registro, não tem tanta verificação quanto uma medicação, um suplemento produzido por uma indústria, vocês imaginem que tipo de verificação tem uma farmácia de manipulação. Muito menos, tá? Não estou dizendo que não funcione, mas você tem um viés aí na questão de produção, né? Porque é um medicamento, é um produto que está sendo manipulado ali diariamente. Se tem as mesmas condições de uma indústria que produz em escala, eu acredito que não tenha, tá? Acredito que tenha muito menos fiscalização. Então, dá para garantir que está tudo maravilhoso, lindo, maravilhoso numa farmácia de manipulação? Não tem como a gente garantir 100%. Um processo industrial é muito mais confiável, tá? Então já começa daí. Esse outro produto também é muito comum de se encontrar no Google e também é transresveratrol, que está escrito no rótulo que é transresveratrol. E aí você olha, nossa, 600 miligramas. 600 miligramas são 2 cápsulas, então cada cápsula tem 300. Aí você fala, mas o nosso só tem 100. Só que aí, gente, observa o tipo de cápsula que é. Composição da cápsula, gelatina, água e glicerina. Então, gente, é uma cápsula comum. Ela não tem essa tecnologia de liberação prolongada, não tem a tecnologia de pellet, tá? Que vai se dissolver esse princípio ativo só lá no intestino delgado, que é o lugar certo onde ele precisa se dissolver para ter mais absorção. Então, assim, aqui a gente vai muito na questão da absorção, pela tecnologia que a gente tem da cápsula, tá? Então, vocês batam muito nessa questão da tecnologia da cápsula. Aqui também é vendido como transresveratrol, tá? É um produto, só que é um produto importado, também não é produzido no Brasil. No Brasil, gente, o único é daquela farmácia de manipulação. O restante é tudo importado, tá? E aí, importados, a gente vai ter uma gama imensa de transresveratrol. Só que da mesma forma aqui, ó, você tem que tomar 4 tabletes para ter, ele tem uma vitamina C, você precisa tomar 4 tabletes para ter aí o transresveratrol, tá? E também, gente, é um tablete, é uma cápsula dura. A absorção não é a mesma, é completamente diferenciada, tá? Tem outros resveratrol no Google? Tem, além desses que eu mostrei? Tem, só que, gente, pelo que eu pesquisei, os outros são cis-resveratrol. Lembra que eu falei do cis e do transresveratrol? Não que não funcione, mas
a questão de ser biologicamente, o transresveratrol é o que tem comprovação biologicamente ativa, tá? Então, tomar cis-resveratrol vai funcionar? Pode até funcionar, mas é aquilo. Você vai ter que tomar muito mais tempo, numa quantidade muito maior, e todos, gente, 100% dos que eu vi não tem essa tecnologia de cápsula de liberação prolongada com pellet, tá? Eu não achei. Pode ser que eu não tenha encontrado e que tenha alguma coisa, mas dos mais comuns, não tem. Então, esse é o nosso grande diferencial. No mercado nacional, inexiste. Só tem aquela farmácia de manipulação que faz transresveratrol. Todos os outros resveratrol que são vendidos no Brasil de produção brasileira, se fosse transresveratrol, eu tenho certeza que eles colocariam na propaganda deles. Eles não colocam nada, eles falam simplesmente resveratrol. Então, muito possivelmente é cis-resveratrol. Isso de mercado brasileiro. A única empresa que fala transresveratrol é essa farmácia de manipulação, e vocês podem ver no rótulo que está escrito só resveratrol. Apesar de na propaganda estar escrito trans, no rótulo está escrito só resveratrol. Então aí fica a dúvida se é mesmo trans ou não. Os outros todos, seguramente cis-resveratrol. Então no mercado brasileiro a gente não tem concorrência. Agora, quando você fala de trazer de fora do Brasil, comprar numa Amazon, não sei o quê, aí você tem bastante coisa. 90% não fala que é transresveratrol. Portanto, eu entendo que seja cis, porque senão seria feito um marketing em cima disso, tá? Então, aí, 90% do que tem na Amazon provavelmente é cis-resveratrol. Transresveratrol são esses aqui e alguns outros que eu encontrei, mas nenhum com a tecnologia de cápsula da forma que a gente tem de absorção, tá? E aí eu já vou colocar algumas perguntas que eu sei que aí no chat vai estar cheio, que são as perguntas que eu mais recebo a respeito de reserve e resveratrol. Qual que é a quantidade diária que a recomenda tomar? Para resveratrol, gente, não existe uma quantidade diária definida, tá? Quando a gente fala de vitaminas e minerais, existe uma tabela da Anvisa de recomendação diária, e por isso que você vê lá no rótulo do Naara qual é a porcentagem. Ah, tem tantos miligramas, equivale isso a quanto de porcentagem diária? Para vitaminas e minerais existe essa tabela de referência de quantidade. Para resveratrol, não tem, tá? Então, quanto que pode tomar? Vocês viram ali nas pesquisas, 75, 100, 150, 200, 500, tá? Então, você pode tomar sem problemas. Ah, posso tomar uma cápsula, posso tomar o sachê no mesmo dia e posso tomar suco de uva ou vinho no mesmo dia? Pode, gente. Como eu mencionei para vocês em termos de quantidade, para você ter algum efeito colateral, que no caso é diarreia, você tem que tomar uma quantidade muito grande. E eu duvido que alguém aqui vai tomar 6 sachês, 5 cápsulas e 1 litro de vinho no dia, tá? A ponto de ter uma diarreia. Então, assim, fiquem muito tranquilos com essa relação de quantidade. Pode tomar cápsula, pode tomar o sachê, não tem problema. No mesmo dia, pode tomar vinho também, não tem problema. Reserve sachê e reserve em cápsula líquida com tecnologia de pellet. Qual que é, né, a diferença? É só a quantidade de resveratrol, de transresveratrol que tem dentro. Tá? O reserve sachê, 187 miligramas, o reserve cápsula, 100 miligramas de transresveratrol. Em relação e lógico, o reserve sachê, por ele ser um gel, a absorção é mais rápida, tá? O que também é muito bom. É muito bom. É que agora, já que eles foram desenvolver algum produto, eles desenvolveram uma coisa de liberação prolongada, tá? Até para competir no mercado. Então, os dois produtos são muito bons. Você pode, se você quiser substituir um pelo outro, você até pode. Mas, por exemplo, o Reserve Sachê, ele tem a questão do gosto, de você poder misturar em outras coisas. Então, é diferente nesse ponto quando a gente pensa na cápsula, tá? Para criança, gente, para criança vai continuar sendo o sachê, né? Dificilmente uma criança vai querer tomar cápsula líquida, né? Mesmo que tenha aquelas bolinhas coloridas. Para criança, o Reserve Sachê vai continuar sendo aí o concurso. Dose para criança, vou repetir o que a Ana Lua Negrelli, nutricionista, fala. Até 2 anos de idade, tomar uma colherinha daquelas bem pequenininhas, que eu nunca sei se achar o café, por dia. E se a criança tiver acima de 2 anos, que já é considerado criança, não mais bebê, tá? Pode tomar meio sachê por dia. No caso de bebezinho, 2, 3, 4 meses, não dê nada além de leite materno, ou o que o pediatra autorizar. Reserve ou qualquer outra coisa, comida é acima de 6 meses, tá? Então, de 6 meses a 2 anos, aquela colherinha pequenininha por dia. 2 anos em diante,
meio sachê, se você conseguir segurar a criança para não tomar inteiro por dia, tá? Adolescente, gente, já está com 12, 13 anos, já está, né, cresceu, é a mesma coisa que um adulto, pode tomar um sachê por dia, pode tomar uma cápsula por dia, não tem problema nenhum, tá? Doentes crônicos em tratamento médico. Isso aqui é o tipo de pergunta que eu mais recebo. Não sei quem está com câncer, está fazendo quimioterapia, está fazendo radioterapia, está fazendo hemodiálise, tem uma diabetes super complicada. Gente, não recomende nem este, nem nenhum produto sem conversar com o médico. Joga para o médico, manda o rótulo do produto e o médico precisa autorizar, tá? Por mais que eu sei que você queira ajudar aquela pessoa que está sofrendo com alguma coisa, não dê nada, não venda nada sem a pessoa falar com o médico. Nesses casos onde a pessoa tem uma doença crônica e está em tratamento, tá? Sim, câncer é o que eu mais recebo de dúvida. Gente, vou repetir o negócio de câncer. Câncer, quimioterapia, câncer de mama, para vocês terem uma ideia, tem mais de 10 tipos. Quando a gente fala câncer de mama, câncer tem milhares de tipos diferentes. Então, cada tipo de câncer vai ter um tipo de tratamento quimioterápico diferente. São combinações de medicamentos de forma diferente. Não tem como a gente falar de indicar reserve para todo mundo, porque a gente não sabe que tipo de medicamento está sendo colocado na quimioterapia daquela pessoa. E, em alguns casos, o reserve vai ajudar muito, em outros casos ele vai prejudicar a absorção desse quimioterápico, a função desse quimioterápico. Então, jamais venda reserve para uma pessoa que está em tratamento de câncer sem falar com o médico dela, com o oncologista que está acompanhando principalmente a quimioterapia, tá? Hemodiálise também, gente que faz hemodiálise direto, que está com uma questão aí renal gravíssima, tem que passar para o médico. Quem tem uma diabetes muito descontrolada, a gente sabe que diabetes é uma questão inflamatória e complicadíssima no corpo. Pergunta para o médico, tá? Até porque o reserve sachê, principalmente, ele acaba tendo uma quantidade aí de carboidratos que vão se transformar, né, em açúcar no corpo. Então, conversa com o médico, tá? Sempre. Mulher grávida, não é indicado resveratrol para mulher grávida, independente se ela está no começo, no meio ou no fim da gestação. Mulher grávida, a gente precisa ter muito cuidado. Eu diria que entra aí no mesmo grupo dos doentes crônicos, tá? Muito cuidado com qualquer suplemento. Ah, mas o meu obstetra autorizou tomar colágeno. Ok, o obstetra da sua amiga pode ser que não autorize, tá? No caso do resveratrol especificamente, a gente sabe que não pode. Ele causa alguns tipos de malformação no feto. Então, não pode reserve em grávida. Mulher amamentando, pode tomar reserve? A princípio, não tem nenhuma contraindicação, tá? Pode tomar. É bem mais tranquilo quando a mulher está amamentando do que quando ela está grávida. Mas, na dúvida, se a mulher quiser perguntar para o médico, pergunta para o médico. Mas, a princípio, não tem problema nenhum no caso de mulheres amamentando. E quando que esse produto começa a ser vendido? Gente, a Junesse montou kits desse produto. Vai começar a ser vendido no dia 19 de setembro e vai em formato de kit, tá? De combo, até o dia 30 de setembro. Então, de 19 a 30 de setembro, a gente vai poder adquirir esses produtos num preço de custo mais barato do que o que vai para o sistema depois. Então, é a oportunidade de você, que já pensou em zilhares de pessoas que podem gostar desse produto, que podem se beneficiar desse produto, é a oportunidade da gente comprar o produto mais barato, portanto, para ter mais lucro. Tá? Então, esteja atento aí no sistema, no dia 19 de setembro, que esse produto vai ser lançado em kits de 5 ou de 10. Obviamente que o kit de 10 frascos vai ter mais desconto e mais benefícios do que o kit de 5 frascos. E eu recomendo fortemente a todo mundo que é distribuidor da empresa a usar o produto. A gente não vai ter, gente, diferença de antes e depois com foto, não vai, tá? Porque o Reserve ele tem um efeito sistêmico, né, no seu corpo inteiro, você não consegue medir na qualidade de pele, mas talvez, eventualmente, pode ser que dê uma diferença aí num colesterol, num triglicérides, alguma coisa assim. Se você está mensurando essas coisas constantemente, se você passar a tomar o resveratrol por um período, né, e fizer um exame daqui 6 meses, daqui a 1 ano, pode ser que você veja alguma diferença, tá? Então, não é um produto que a gente vai ter antes e depois, mas que eu recomendo fortemente que todo mundo compre e tome. Você que é da empresa,
tome esse produto, porque o benefício de saúde que ele traz é fenomenal. É o melhor produto nutricional da empresa, sem dúvida nenhuma. Eu amo Naara, mas o Reserve, ele é melhor que o Naara quando a gente for pensar em termos sistêmicos, tá? Sem comparação com relação a isso. Então, tome o Naara também, mas tome o Resveratrol. E agora ele está numa apresentação em cápsula, num custo muito mais em conta do que o Reserve Sachê. E também a gente vai comprar mais barato no dia 19. Então, aproveita essa oportunidade e pega algumas unidades para você usar, tá? Gente, era isso que eu tinha para passar. Aqui estão os meus contatos. Eu vou subir esse vídeo no YouTube, tá? Para quem quiser rever. Silvia, eu quero artigos científicos sobre o Resveratrol. Entra lá no meu Telegram, tem um canal chamado Silvia Cortese de Onesse, Artigos Científicos. Tem artigo científico de um monte de princípio ativo lá. Esses últimos que eu mostrei para vocês hoje aqui, né, de efeitos em menopausa, a questão do Covid, não estão lá ainda. Eu não tive tempo de baixar no meu computador e subir para o Telegram, mas em breve eles estarão. E lembrando que não existe artigo científico de produto, porque os produtos, eles não são medicamentos, eles são suplementos. Então, os artigos científicos são de princípios ativos, tá? Então, você vai achar artigo científico de Resveratrol lá, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem muitas dúvidas. Quem quiser abrir aí e perguntar também, fica à vontade. Olha uma coisa que eu esqueci de me falar e muito obrigada, Iracema. Questão de... eu esqueci de mencionar nas perguntas lá. A gente falou de não recomendação de resveratrol em alguns casos, né? Sem falar com o médico, por exemplo, hemodiálise, câncer, e grávida nem pensar. O resveratrol, gente, ele é um anticoagulante muito potente. Então, se você vai fazer uma cirurgia, né, você tem uma cirurgia agendada, o que você não quer é perder sangue. Então, você vai precisar suspender o resveratrol e aí você conversa com o médico quantos dias antes, tá? De uma cirurgia, seja ela qual for. Eu acredito também até cirurgia dentária, enfim. Tudo que envolver ato cirúrgico, você arranque o resveratrol alguns dias antes. Quantos dias? Pergunta para o dentista, pergunta para o médico, tá? Se você já toma anticoagulante, então AS ou outras coisas de anticoagulante, pergunta para o seu médico se você pode, além desses anticoagulantes, tomar resveratrol também, tá? No caso de quem está tomando anticoagulante, sempre é bom perguntar para o médico para a gente não ter nenhum problema com os outros remédios que a pessoa já toma, tá? Outras marcas têm transresveratrol sem a nossa tecnologia, eu tenho certeza absoluta disso, então vocês podem ficar bem tranquilos com relação à concorrência, não tem produto brasileiro com o mesmo tipo de tecnologia de cápsula igual a gente tem. E eu não achei isso nem fora do Brasil. Deve ter, tá, gente? Eu não devo ter achado, mas pode ser que tenha. Mas vocês podem ficar muito tranquilos porque a gente não tem concorrente nesse sentido, tá? Que mais? Eu tenho uma pergunta, Silvia. Diga! Maravilha de treinamento, a gente está muito mais segura agora para poder oferecer o produto graças a você, Silvia. A questão é a seguinte, qual é a origem desse princípio ativo, se é que se sabe, que está nesses pellets do novo produto? Não sei te dizer. Não sei te dizer se ele é sintético, se é um transresveratrol produzido em laboratório, ou se tem realmente alguma coisa de fruta de natural. Eu sei que o óleo de semente de uva é realmente da fruta. Agora, dentro do pellet, não sei te dizer. Silvia, posso fazer uma pergunta? Claro. Tudo bem? Eu sou Aninha Martins. Sou sua fã, querida. Estou estudando seus artigos. Eu sou da área de saúde, né? E eu tenho uma pós-graduação em fisiologia do exercício aqui na USP. Então, eu sou apaixonada por esse mundo. E eu hoje vai fazer um mês com os grandes resultados com o meu negócio com a Dionese, graças a Deus. Silvia, para mulheres, tá? Que tem miomas, que aumenta o fluxo sanguíneo, eu posso indicar o produto, eu posso tomar, eu não comecei ainda a tomar, porque justamente eu tenho essa dúvida, porque eu tenho mioma, né? E, então, eu consigo controlar ele, né?
naturalmente, não tomo pílula, então eu consigo controlar ele através de atividade física, quando eu estou com fluxo, né? Eu não treino trabalhos de força, então eu gostaria de saber se ele pode ser indicado. Olha, pelo que eu já vi dessa parte de mioma, endometriose, sim, pode fazer uso, tá? Até porque quando a gente pensa em mioma, e mioma é um crescimento anormal de células, só que é benigno, né? E quando a gente fala de endometriose, é uma questão inflamatória, é uma doença inflamatória que afeta lá a camada do útero. Então, o resveratrol, por ser um potente anti-inflamatório, e a gente sabe que tem essa questão in vitro de controle de celular, de divisão celular, você pode usar sem problemas. Tá bom, muito obrigada. Imagina. Ó, mencionaram aqui que parece que é sintético mesmo, tá? O transresveratrol. Eu acredito, gente, que a ampla maioria aí seja sintético. É muito mais fácil de você manipular, produzir algo de forma sintética do que você extrair realmente de planta e tal, tá? Que mais? Acho que era isso, né? Pessoal, se vocês depois tiverem mais dúvidas, se aparecer mais alguma coisa, vocês entrem em contato comigo, mas eu acho que assim, é o recado que fica. Pode usar o sachê, pode usar a cápsula, sem problema nenhum, no mesmo dia, não vai dar excesso de resveratrol. Pode continuar vendendo o sachê sem problemas, né? Ele tem uma absorção diferenciada também, ele tem toda a questão de paladar, que para muita gente é super importante, dá para fazer várias coisas legais com ele. E a cápsula, vocês podem ficar muito tranquilos quanto à concorrência. No Brasil não tem. Fora do Brasil, eu não encontrei essa mesma tecnologia de cápsula, tá? Fora que 90%, gente, do que está na internet é cis-resveratrol. Então, você já começa num funil enorme. Se você digitar resveratrol para comprar, você vai achar muita coisa. Mas 90% daquilo é cis. Então, já cai para 10%, que vai ser trans. Dos trans, eu não encontrei nada com essa tecnologia de cápsula, de liberação prolongada, tá? E de pellet, que vai diluir direto lá no seu intestino delgado, que é o local que tem mais absorção. Então, esse diferencial da apresentação do produto é imbatível com relação a qualquer outro produto que a gente tenha no mercado. E o preço de venda do nosso produto está bem dentro da média geral. Óbvio, tem mais barato? Tem alguma coisa mais barata, tem bem mais caro também, tá? Então, a gente está na média, só que com relação a só a tecnologia, gente, é o que a gente sempre fala de colágeno, a tecnologia da absorção, tá? Pensa da mesma forma, a tecnologia de absorção do nosso resveratrol em cápsula é completamente diferenciada. Então, mesmo que seja mais caro, você está tomando um produto que realmente está indo para o lugar certo no seu corpo. É aquilo, não adianta tomar 10 cápsulas de resveratrol tradicional por dia, ainda mais se for cis-resveratrol, você não vai ter o mesmo benefício que tomar essa cápsula nessa quantidade. Então, no fim das contas, o que teoricamente é mais barato, acaba saindo mais caro, tá? É a mesma ideia, a mesma lógica quando a gente fala de colágeno, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que é isso, né, gente? De insulina. Me perguntaram de insulina. Eu perguntaria para o médico, tá? Uma pessoa em uso de insulina, aquilo que eu falei de doença crônica, que está usando insulina, eu perguntaria para o médico a respeito da cápsula. Mesma coisa para câncer. Eu não entraria nesse mérito aí de indicar sem saber, porque uma pessoa que está tomando insulina, realmente ela tem provavelmente diabetes tipo 1, né? Então, provavelmente. Então, é melhor passar para o médico, qualquer tipo de doença crônica, tá bom? Vamos fazer uma foto? Eu vou parar a gravação aqui. Muito obrigada, tá, Silvia, aí, pela atenção para a gente. Ó, eu tenho que Imagina. agradecer. Gratidão.